Olá pessoal, estamos começando mais uma temporada da nossa sessão extraordinária. Estávamos um tempinho afastados, então hoje retomamos as nossas gravações aqui diretamente dos estúdios da ProHub em Porto Alegre, um espaço sensacional para vocês gravarem os seus conteúdos. Sejam todos muito bem-vindos e desde já quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhem com seus amigos, é muito importante para nós, para a gente conseguir alcançar ainda mais pessoas. Também lá no nosso Instagram, no TikTok, @sessão_extraordinária. Não percam e compartilhem bastante. Quero começar saudando hoje um grande amigo, meu colega Daniel Escola, pois a gente até, um dos motivos a gente estar um pouco afastado foi que ele estava cumprindo uma série de agendas corridas para divulgar o seu livro, O Aluno da Tempestade, o primeiro livro do meu colega Daniel Escola, que já está fazendo muito sucesso, vendendo muito bem nas feiras do livro de Caxias do Sul, agora de Porto Alegre, um dos best-sellers aqui do nosso estado nesses últimos meses. Então, Daniel, parabéns mais uma vez. Né? E onde é que o pessoal pode encontrar o teu livro? Principalmente livraria de Porto Alegre ou na Amazon. Na Amazon. Então, se possível, vamos estar botando aqui também o link da Amazon para que vocês possam procurar diretamente, né? E acessarem o site da Amazon e comprarem Aluno da Tempestade. Esse aqui já tem dono, né? Um presente para o nosso convidado de hoje, um amigo especial que estamos recebendo aqui. Zé, seja muito bem-vindo. Ator, humorista, produtor, colunista, escritor, advogado. Essa é uma novidade. A gente foi pesquisar. Ficou no passado. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Puxa, rever o Escola, a gente estava vendo. Há muitos anos que a gente não se falava, né? Uhum. Mas que bom. Falar a gente até falava, né? Mas não, sim, pessoalmente não se via, exatamente. Então, Zé, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Vamos fazer um bate-papo, passar a tua carreira, falar um pouco dessa passagem de advogado, que acho que poucos sabem, né? Fui dar uma pesquisada na vida e encontrei essa passagem que foi quase um colega. Eu estou no direito também, né? Ah, é? Então, bem feito. Se ferrou. Mas antes disso, a gente tem que chamar o nosso grande amigo, patrocinador, a Geoprospec, que é uma empresa de estratégia ambiental para negócios duradouros. É uma empresa de consultoria ambiental com mais de 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceira estratégica baseada em modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Eu sempre comento que eles foram muito parceiros nesse período das enchentes. Uma empresa especializada na geologia, né? Logo quando começou a catástrofe, eles me contataram, João, como é que a gente pode ajudar, né, o Estado nesse momento. Então, se colocar à disposição nesse momento de maior dor que nosso Rio Grande do Sul passou nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então, felizmente, a gente passou por tudo isso e a Geoprospec foi uma grande parceira para a gente iniciar essa retomada. Então, sigam eles lá no Instagram, @Geoprospec. Também agradecer os apoiadores, a Caderode e a Quero Café, que também estão aqui conosco no programa de hoje. Mais uma vez, Zé, é uma honra tê-lo conosco. Obrigado. E a gente também está fazendo essa retomada após o lançamento do livro da escola, então tinha que ser com um convidado muito especial, né, que tem o rosto que representa a cultura de Porto Alegre. Eu te denomino assim, e uma né? voz exemplar, né? Com certeza. A gente está ficando velho, né? Tem isso também, né? Mas sim, agradeço muito, acho bacana. Tem sido um ano muito atípico, na verdade, né? A questão da enchente, ela meio que deu uma freada em todo mundo, né? Nos afazeres profissionais e tal. Então, acho bacana a gente retomar conversando muito, né? Seja em programas como esse, seja procurando interlocutores né, variados durante o dia, mas é importante que a gente retome debatendo muito, conversando muito. Eu acho isso muito importante na escola. Sem dúvida. E aqui é para ser justamente um espaço que a gente oportuniza, a gente sempre busca trazer convidados aqui do Rio Grande do Sul, né, para a gente falar, né, sobre a cultura, sobre coisas peculiares aqui do nosso estado. Já tivemos diversos convidados aí, Luciano Potter, Pedro Ernesto, Cleo Kuhn, justamente pós-enchente a gente veio
conversar com o Cléo, né? Pra ele trazer... Todos na condicional, né? Só o sanatório, né? Zé, conta pra nós um pouco como é que foi a tua infância. Nasceu aonde? Como é que foi a criação do ainda José, antes de ser Não, o Zezé. o Zezé. Como é que era na infância? Não, eu nasci em Porto Alegre, né, em outubro de 58, estou com 66 anos. E sou um porto-alegrense mesmo. Morei no bairro de Petrópolis muito tempo, depois fui morar no Bonfim com meus pais. Nasci de uma família de classe média. Meu pai era funcionário público estadual e federal, professor universitário da URGS, engenheiro. Minha mãe, fiscal de imposto de renda. E tenho uma irmã mais velha, a Lúcia. Tenho um irmão mais novo, que é jornalista, teu colega, o Marcos. Né, que foi durante muitos anos editor de esportes do Diário Catarinense. Depois voltou, está aqui agora, trabalha. Ele é maratonista, então também é nutricionista. Ele parou com o jornalismo de escola. E hoje ele é nutricionista do esporte, continua sendo maratonista. Ele é muito mais novo que eu, o Marcos. E, enfim, eu estudei no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, colégio particular. Né? Como é que eu vou dizer? Tive uma infância normal, sempre quis trabalhar com artes, né? No próprio Colégio Farroupilha, na década de 70, adolescente, eu montei um grupo de teatro amador e fui tocando aquilo. Na hora de fazer o vestibular, eu fiquei com um pouco de medo, aquela coisa do superego aguçado. Naquela época, ser artista era... exatamente. E ainda... Acho que não mais. Acho que agora a crítica que se faz ao ser artista é diferente, é uma questão mais política. Na época era uma questão mais comportamental e social, né? Então a crítica que eu fiz naquela época me levou a procurar uma faculdade, né, que me aproximasse da oratória, me aproximasse do convívio com as pessoas. E aí que eu escolhi estudar Direito. E não me arrependo em momento algum. O Direito me trouxe coisas maravilhosas, né? Só me trouxe coisas boas, né? Questões, noções de constitucionalidade, né? Noções de bem-estar, noções de bem comum, noções jurídicas muito importantes hoje em dia, que estão sendo esquecidas hoje em dia, inclusive, né? Eu, como estudante de Direito, até comento bastante que também não tinha essa noção antes de entrar no curso, né? Sempre tinha o direito muito linkado ao advogado, né? Aquela coisa meio que paralela uma outra. E ao começar o estudo, eu disse, poxa, tem muita coisa que deveria, dessas cadeiras básicas, né? O direito civil, o consumidor, deveriam estar dentro do ensino médio, preparatório, dentro das escolas, porque é o direito básico. Sim, sabe? Tu não deveria ter uma graduação para saber daquele que é teu direito. Para te ter uma ideia, João, escola, na minha primeira semana de aula, na PUC, eu fiz a faculdade na PUC, a faculdade de Direito da PUC. No final da primeira semana, início da segunda semana, eu fui ter minha primeira aula de filosofia do direito, filosofia. E entra o meu mestre, meu professor, era o professor Luiz Antônio de Assis Brasil. É um grande escritor, nosso grande... Imagina só, como é que se sente um guri como eu, recém saído da fralda, eu era um menino quando entrei na faculdade, tendo aula com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil. É uma coisa que te arrebata, uma coisa que te leva para... Né? E abre a tua cabeça de uma maneira tal. Então eu sou muito grato, eu exerci muito pouco o direito. Direito autoral, né? Não, na verdade o que aconteceu foi que eu queria fazer magistério, eu queria ser juiz, né? E eu fui para a Escola Superior da Magistratura, né? Acho que primeira ou segunda turma da Escola Superior da Magistratura, que hoje em dia... E aí eu fiquei sabendo lá que eu não teria idade para fazer concurso para juiz. E aquilo me desiludiu bastante, né? Então, logo na largada, eu já pedi autorização para o meu pai, que era um cara de cabeça aberta, professor universitário, para vender um carrinho, um Fusquinha que ele tinha me dado, para poder fazer uma aventura pela Europa. Ele autorizou naquela época. A gente pediu autorização aos pais, né? Hoje só comunica. Hoje em dia, nem comunica às vezes, né?
E eu fui fazer uma aventura na Europa, fiquei um tempão na Europa. Quando eu voltei, eu já voltei com isso na cabeça. Que eu queria mesmo ser artista e que para mim o ideal seria trabalhar com direito autoral. Né? A partir daí foi um abraço, eu abri um escritório de direito autoral. Claro, passei por alguns escritórios grandes, o Dr. Paulo Rogério Amoretti, que faleceu, meu grande querido padrinho de casamento, o Dr. Paulo Weinberg, Dr. Salomão Weinberg, Dr. Roberto Wolfschuck, que me acolheram muito bem nos escritórios, mas eu queria mesmo me aproximar da classe artística e abrir esse escritório de direito autoral, que logo se transformou numa cooperativa de atores e logo se transformou num lugar onde se jogava gamão e se fumava maconha. Então, daí foi um abraço. Mas brincadeiras à parte, a partir daí, realmente eu me entrosei com a classe artística e... Pois é. Qual foi o personagem mais importante que já fez? Pô, escola, na verdade eu tenho carinho, sempre me joguei muito nos personagens que me deram, que eu sempre achei, por ser um autodidata, por não ter, infelizmente, não ter tido uma formação mais acadêmica, eu sempre fui muito escravo do diretor, né? Escravo no bom sentido. Eu sempre fui muito crédulo naquilo que o diretor os diretores, as diretoras me determinavam, né? E eu também nunca me afastei muito daquilo que me diziam. Quer dizer, esse personagem aqui é bonito, tem que ser bonito. Então, eu vou tentar de alguma maneira ser bonito. Tem que ser bonzinho. Agora, quando esse personagem tem um defeito muito acentuado, eu precisava acentuar muito esse defeito. E eu acho que isso que aproxima os personagens das pessoas. É quando o ator ou atriz conseguem a veracidade dos personagens, consegue-se através dos defeitos dele. Tá, mas o mais importante para mim, na minha opinião, pessoalmente, foi o Chico Mascate da Casa das 7 Mulheres. Porque ali eu pude, então, fazer várias coisas. Eu sou neto de um avô que foi mascate na década de 1910. Ele veio da Turquia, ele era turco, e veio mascatear seda no Rio Grande do Sul. E aquilo me tocou bastante, fazer aquele personagem, ainda mais contando a história, uma história belicosa do meu estado, que eu amo tanto. E eu oportunizar contar para o Brasil inteiro. Eu gostei muito de fazer aquele personagem. Tu perguntar qual o personagem que me deu mais fama, foi o Viriato Brocha da Novela das 8. Sem dúvida nenhuma. A piada do Sala. Que era piada no Brasil inteiro. Mas é uma piada meio amarga, né? Porque Sim. Eu me lembro que na época, porque eu me joguei a fazer esse personagem com todas as minhas forças, porque eu sempre acreditei nisso, que a gente tem que, para ficar perto do público, tem que mostrar que aquilo que tu está fazendo é verdadeiro. Que tu está sentindo aquilo. Isso tudo não, porque todo mundo fala, vou defender esse personagem. Na verdade, muita gente se defende do personagem. Defender o personagem é fazê-lo com todos os defeitos que se impõem, né? E eu tinha uma vida mais ou menos resolvida, eu já era casado quando fiz já tinha 2 filhos pequenos. Então eu não precisava mais provar virilidade para ninguém, eu, Zé Vitor. Então eu pude fazer um Viriato muito broxa, né? Que me interessava para fazer o meu trabalho bem. E o resultado foi maravilhoso. Na 4ª semana da novela no ar, tem uma sequência em que o Viriato vai ao médico pela primeira vez. E eu chego no outro dia e ele tinha assim, finais de bloco, início de bloco, finais de bloco, início de bloco, e gancho para o próximo capítulo. E eu não sabia o que era isso, era uma novela das 8, era a primeira novela que eu fazia. Eu já fazia Globo há muito tempo, mas no setor de humorísticos e tal. Novela era a primeira que eu estava fazendo, e eu entrei nessa novela justamente porque o Manuel Carlos me disse, ao me chamar, que ninguém queria fazer o personagem. E eu digo, não, mas eu não tenho problema nenhum de fazer esse personagem, ao contrário. Mas por que ninguém queria? Porque era um impotente sexual, eles não queriam ficar estigmatizados com isso. E eu, como ator, a minha cabeça de ator, formado, digamos assim, no subsolo da arte, né? Formado a forceps, querendo fazer aquilo e sabendo como é que era o ofício do ator, para mim não dizia nada. Quer dizer, você tem que fazer um ator, se eu tenho que fazer um personagem que é feio, que é malvado, se é broxa, não tem, para mim não há nenhum problema.
E eu cheguei na emissora no outro dia que foi ao ar esse capítulo, logo na segunda semana, e começou aqueles abraços, aquela coisa. E eu perguntei ao Ricardo Waddington, meu diretor, digo, Ricardo, tá todo mundo muito feliz. Ele olhou para mim e disse, cara, 80 milhões de pessoas te viram ontem. 80 milhões de pessoas me viram ontem na novela. Aí isso mudou minha vida, na verdade, porque as pessoas passaram a me reconhecer na rua. Eu estava mexendo, o personagem, através do Manuel Carlos, que sabia fazer muito bem isso, estava mexendo com uma coisa muito séria, que o brasileiro sempre confundiu virilidade com masculinidade, né? O que é um erro. Né? E o tabu foi muito sério. E aconteceram muitas coisas engraçadíssimas nesse meio tempo. Né? Eu, como era um cara absolutamente resolvido nesse aspecto, até então não tinha broxado nenhuma vez, eu assisti muitas coisas engraçadas. Assim, por exemplo, eu estava gravando na praia do Leblon, uma cena daquelas de caminhada na praia, e um cara passou e gritou para mim assim, tenta com a Vera Fischer! Eu só pensei comigo, se eu pudesse, eu tentava. E agora, como é que tu vê o streaming? Eu sou um frequentador do streaming, né? Não só como artista, mas O também que é como... melhor, cinema ou streaming? Não, cinema sempre. Ir ao cinema, tu diz? É. Não, sempre. Pena que a nossa urgência por comodidade, ou urgência por nos levem mais a ligar o computador, ou ligar a televisão. Hoje em dia, tá Smart TV, né? Vem vem com tudo. Te entrega. Tu entra lá no Netflix, no Max, sei lá. Comodidade. Todos, eu tenho todos. Eu tenho todos os streaming. Mas nada supera, né? Tu pegar teu companheiro, ir ao teatro, ir ao cinema, comprar uma pipoquinha, sentar, assistir um bom filme. É um evento, né? Qual é o melhor filme da história para ti? Para mim, Puxa, eu tenho 2 filmes que me marcam profundamente. E me emocionam profundamente. Um é o Forrest Gump, né? Pela sacada, né, de botar o Tom Hanks, que era um cara que até então ele vinha fazendo bons filmes e tal, mas não dá para esquecer que o Tom Hanks estreou no cinema fazendo Quero Ser Grande, Splish Splash. Ele era um ator fadado de casa cai. ao segundo time. Um dia a casa cai. Mas que é até bonitinho. Tá? Mas aí começa, né? Começa a fazer... Aí pega o Forrest Gump, que é um testemunho ocular da história. Ganhou Oscar. Porra. Eu sou um cara assim, ó, se eu está passando o Forrest Gump em algum lugar, eu assisto. Lá em casa também, é parada obrigatória. E o outro filme é um filme chamado Cinema Paradiso, que é extremamente emocionante, conta italiano. A história, um filme italiano, Tornatore, né? Que conta uma história belíssima, né? De um cara que retorna à sua cidade natal e começa a recordar, começa a buscar nas suas memórias afetivas o porquê da sua. Ele virou um diretor de cinema, né? E pra ti, qual? Vou E devolver eu a bola. recomendo que assistam esses 2 filmes Meu sempre. preferido? O teu? Qual é? Jogar bola. Disparado. Poderoso Chefão. Com certeza. Não, claro. A trilogia, inclusive. Para mim, o 2 é melhor que o 1 e o 3. Eu também acho Obrigado. melhor. E Zé, quem é o melhor ator hoje em dia? Hoje em dia, eu sempre tive uma trilogia de atores que eu sempre admirei muito. Né? Um era o Sir Sean Connery. Né? Sean Connery. Vozeirão. O Harrison Ford sempre me agradou demais a maneira como ele atua. E o Peter Sellers é um cara que sempre me chamou... Mas é mais comédia, né? Mais ou menos. Peter Sellers tem um filme, por exemplo, chamado Muito Além do Jardim, ou O Vidiota, né? Que é que todo mundo deveria ver, que ele faz o papel de um cara que é retardado, né? Tem um problema de... um autista em último grau e ele mexe em jardim. Né? O nome do filme em inglês é The Gardener. E o melhor diretor? Pois aí é que entramos na comédia. O meu diretor predileto é o Blake Edwards. Né? É o cara que dirigiu Bonequinha de Luxo, lá na década de 60. Depois começou lá, né, com o Tiro no Escuro, As Panteras Cor-de-Rosa, o
né, com o Inspetor Clouseau e tudo mais, mas tem, sobretudo, uma comédia que eu já assisti mais de 50 vezes. No Brasil, ela figura aqui como um convidado bem trapalhão, o Peter Sellers. O nome mesmo é The Party, a festa. E é o Blake Edwards dirigindo o Peter Sellers. Eu conclamo as pessoas a assistirem e tirarem da cabeça o preconceito de que é um filme velho, não é? É só um filme da década de 60. Tá, agora para encerrar minha série, quem é a melhor atriz? Brasileira e estrangeira? Não, brasileira não tem. Né? A Orconcura e a Dona Fernanda não tem a menor. Eu tenho a honra de ter trabalhado 3 ou 4 vezes com a Dona Fernanda, inclusive estreiei na televisão contracenando com ela mesmo. Né? Eu fazia o papel de genro dela numa minissérie chamada Incidente Antares, sob a obra do Hélio Veríssimo. Sem dúvida, não resta dúvida. Mas já faleceu também Marília Pêra, uma grande atriz. Hoje em dia, brasileira, eu te diria que é um páreo duro. Tem a Julinha Lemertz, né? Que eu conheço desde que nasceu. Que é aqui em Porto Alegre. Né? Ela nasceu aqui em Porto Alegre. Né? Filha da Lilian Lemertz, né? Que era amiga da família e tudo. Mas a Julinha é minha amiga até hoje, mas eu te diria que a Júlia é uma grande atriz. Eu te diria que viva ainda a Natália Timber, né? A Marieta Severo. São grandes atrizes, né? No mundo. No mundo, eu gosto muito, muito, muito da Meryl Streep. São grandes atrizes, né? Mas Meryl Streep, para mim, é a que se destaca mais. Né? E nos atores mais jovens, assim, eu te diria... Eu gosto muito do Brad Pitt, muito, muito, muito. Acho que o Brad Pitt era outro, né? Que ele apareceu para o mundo fazendo Thelma e Louise, né? Uhum. E era aquela coisa, ele fazia um Michê, fazia um cara assim, mas aí logo em seguida, pô, quando, né? Nossa, não engatilhar. Tem um filme espetacular dos irmãos Coen, né? Que é Queime Depois de Ler. Não é Queime Depois de Ler, desculpe, dos irmãos Coen. Mate-me Depois de Ler ou Queime? Não. É um que é. Não é o que? Eu estou confundindo. Como é o nome, meu Deus do céu, que é com Jeremy Irons. É Queime Depois de Ler. Queime Depois de Ler? É esse mesmo. Que é maravilhoso. É maravilhoso. E o Brad Pitt é espetacular. Ele faz um professor de musculação. Pô, tem Bastardos Inglórios do Tarantino também. Nossa. Que ele é insuperável. Seven? Pô, sabe? Então, eu gosto muito do Brad Pitt, né? Já é 60, eu falei dos mais contemporâneos, ele, pô... Não parece, né? Não parece, mas ele... gosto muito do trabalho dele, até no 12 Homens e um Segredo, Sim. 11 Homens e um Segredo, não me lembro. Ele e o George Clooney são... Né, fantásticos. E tu tem alguém que é a tua inspiração? Começou lá atrás? Alguém que te inspirou para ser ator? Na verdade, quem me influenciou, sem saber exatamente, eu tenho um tio, né, que foi um grande diretor de teatro no Brasil, ator também, chamado Antônio Abujanra. Antônio Abujanra era casado com a irmã da minha mãe. E meu tio ia nas minhas férias, desde pequenininho, eu ia a São Paulo passar. E ele tinha a paciência de me pegar pela mão e me levar com ele para o teatro. Mesmo pequeno. Não sabe, né? E era época de repressão política e tinha a proibição de crianças assistirem espetáculos e tudo mais, e mesmo com classificação etária e tal. Mas ele me levava, eu assistia o Teatro das Coxias. Né? Eu conheci os grandes atores e atrizes desse país em São Paulo. Conheci Cacilda Becker, conheci Lilian Lemertz, conheci, sei lá, todos que você pode imaginar. Então tu é primo do André. Sou primo irmão do André. É só olhar para a cara dos dois que vai ver que nós somos primos irmãos. O André é meu querido primo e amigo, um dos maiores guitarristas do mundo. Falar em Tarantino, é um cara que já fez trilha para Tarantino, já ganhou 2 Grammy. É um cara realmente diferenciado, meu primo André. André Abujanra, grande guitarrista. E eu ia para esses teatros e assistia. Eu me apaixonei pelo teatro justamente pelo lado sujo do teatro. Porque o teatro só é bonito do palco para a plateia. Do palco para dentro, ele é horroroso, ele é sujo, ele tem coisas no chão, as pessoas se machucam, as pessoas se batem, os atores saem de cena brigando com os camareiros, eles dizem palavrão, eles saem putos da cara, quando voltam lindos, sabe? Então, eu me apaixonei por essa confusão que tinha.
Então sempre digo que o Antônio Abujam é um cara que me influenciou muito, me dando a oportunidade de conhecer os bastidores, né, do jeito que era, de assistir teatro pelo lado, né, não pela frente. E também por entrar nessa barca já sabendo que era uma barca em oceano revolto, né? É isso. Não era Ô Zé, como é que é essa fronteira do palco para trás, do palco para frente? Olha, hoje em dia é bem complicado, né, escola? Com as redes sociais, né? As pessoas todas querem ser protagonistas, né? E de uma certa forma estão conseguindo, né? Tu pode ver que quando fala qual é a tua profissão, eu sou influenciador. Eu queria saber o que influenciador, na verdade, eu estava depois tentando descobrir quem tem muitos seguidores, então são influenciadores, né? E hoje em dia, de um tempo para cá, vem acontecendo isso. As pessoas via internet, elas conseguem um protagonismo que não conseguiriam porque elas eram só plateia. Elas eram plateia. Os artistas, os jornalistas, né? As jornalistas, as artistas, as pessoas que tinham algum conteúdo, os cientistas e tal, eles eram protagonistas. E tinha uma camada da população grande que era a plateia, que se ilustravam com aquelas pessoas. Né? Com a inclusão tecnológica, através das redes sociais, as pessoas começaram a produzir conteúdos. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que dão conselhos das mais diversas categorias e a gente não sabe se são habilitados ou não. São pessoas que gravam filmezinhos e a gente não sabe se são bons atores ou não, ou bons diretores ou não. São pessoas que cantam na internet e a gente não sabe se estão cantando mesmo ou não. Mas essas pessoas nivelaram-se, né, com as pessoas que teriam algum conteúdo para fornecer. Isso fez com que exista muito pouca plateia. Existe muito mais palco hoje em dia. E o meu medo é que esse palco vai cair. Tem muita gente em cima dele. Ele vai ficar muito pesado. Né? Então tu me pergunta hoje qual é a fronteira entre o bastidor e o palco como centro, mais a plateia, eu te diria muito tênue, muito pequena. Né? Até porque, se me permitirem aprofundar um pouco, o que aconteceu durante os anos que passados recentes, né, foi uma tentativa de diabolização dos artistas, das artistas, dos artistas, da cultura em geral. Porque talvez não seja importante um aprofundamento cultural. Né? Não vou entrar nesse assunto porque ele é muito controverso, mas de qualquer maneira ficou muito mais fácil, porque antigamente, por exemplo, se encontra, eu estava caminhando na rua, um cidadão comum caminhando na rua, eu passava pela, digamos, Fernanda Montenegro, eu dizia, nossa senhora, é a Fernanda Montenegro. Né? Hoje parece que se deu autoridade para as pessoas que não têm relação com quem não conhece, mas conhece via mídia, de interpelar, de, como é que chama? Lacrar. Então, a diabolização da cultura fez com que as pessoas chamassem atores e atrizes de vagabundos, de ladrões, de sem-vergonhas. E isso foi bem ruim. Foi bem ruim. Parece que está se recuperando um pouco isso, mas não existe mais aquela idolatria que havia. Né? E eu, por exemplo, sei lá, na época, passava pela porta da minha casa todos os dias, eu morava na rua Dona Eugênia, na esquina com a São Vicente. Todos os dias pela manhã passava o seu Érico Veríssimo e a Dona Mafalda caminhando. Eles desciam da Filipe de Oliveira e faziam o footing deles. E eles passavam pela janela da minha casa e eu olhava e a minha mãe dizia, meu Deus, o Érico Veríssimo está passando de novo aqui. E não se acostumava, né? Era diário. Sabe, eu me lembro muito disso. Eu era um menino, me lembro muito do seu Érico e a Dona Mafalda passando pela frente da minha casa. Em Petrópolis. E eu ficava pensando, meu Deus, que coisa. Como é que pode? Existe, essa pessoa existe. Né? E aconteceu isso também com muitas outras pessoas. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava na janela e passou o Braulio.
que era o era o meia-direita do Internacional. Tá lançando o livro agora. E eu gritei, Braulio! Sabe? Então, isso não existe mais. Não existe mais. Hoje, por exemplo, se passa algum artista, alguma pessoa pela gente, é capaz de dizer, vem cá, tu é um filho da puta, né? Porque tu foi lá e pegou a Lei Rouanet, não sei o que. A pessoa gosta de fazer isso. Acho bom explicar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é o melhor mecanismo de fomento à cultura da história da humanidade. Como é que é? A Lei Rouanet, ela é... Não é o governo que dá dinheiro lá. Não, o governo só ganha dinheiro com a Lei Rouanet. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, sendo objetivo. Tá? Uma empresa pode destinar 4% do seu imposto de renda devido. 4%. Então, vocês imaginem quanto de imposto tem uma empresa que investe 1 milhão em Lei Rouanet. Isso é só 4% que ela pode investir. Como é que funciona? Ela destina aqueles 4% a algum evento cultural, depois eu falo de como chega ali, e deixa de pagar imposto de renda sobre aqueles 4% porque ela investiu na cultura. Então, o que acontece? Duas coisas. Primeiro, o Estado, que tem dever de promover cultura para o seu povo, ele não precisa entrar na burocracia para despender aquele dinheiro. Ele simplesmente abre mão de receber esses 4%, quer dizer, vai receber 96% do imposto, ele abre mão desses 4% e isso reverte direto para a cultura. Perfeito. Onde o empresário lucra? Ele lucra da seguinte maneira, ele deu 4% do seu imposto de renda para aquilo e aquilo vai devolver para ele a possibilidade institucional de estar ligado a um produto muito querido pelo público, que é o produto cultural. Então, e além disso vai ter o logo dele. Vai Patrocínio, ter né? isso na parte institucional. Na parte comercial, ele também vai poder fazer exercícios de varejo, de venda e tudo mais, porque aquilo vai vender como se fosse uma propaganda que ele estivesse pagando na mídia normal. Sem e despender mais, recursos. ele vai poder também usar para o endomarketing. Quer dizer, ele pode pegar uma contrapartida daqueles artistas que estão pegando, aqueles produtores que estão pegando dinheiro, ele pode também reverter em forma para os seus colaboradores. Então, por exemplo, ele não tem grana, o marketing da empresa não tem grana, desculpe, o RH da empresa não tem grana para promover a festa de Natal dos filhos dos funcionários. Mas, se ele investiu ali, ele pode pedir para o produtor, olha, esse ano eu não quero só o logotipo, eu quero também a festa de Natal dos meus funcionários. E aí os artistas vão lá, vai um palhacinho, ou vai um cantor, ou vai um humorista, ou vai um conjunto de baile, ou vai uma palestra de um autor de um autor de livros, ou vai um cineasta, vai fazer algum evento para fazer aquela festividade que o RH não teria dinheiro para fazer. Bom, isso por um lado. Para o lado do governo, o governo deixa de receber 4% daquele imposto devido. Mas, olha que loucura, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que já tem uns 2 ou 3 anos, diz o seguinte, que para cada real que o governo, o Estado renuncia de receber via Lei Rouanet, cada real, voltam R$ 2,50 em imposto gerado pela roda da economia. O cara ganha dinheiro. Claro, porque a cultura vai movimentar não só o teatro, o espetáculo em si, o produto cultural hotel. Em si. A pessoa vai comprar roupa, a pessoa vai pegar um carro, vai gastar gasolina, ou vai pegar um aplicativo, vai pegar um ônibus. Né? Então é transporte público-privado, é rede de hotéis e restaurantes, é rede hoteleira. Falando do show, é o comércio. Né? Entende? Movimenta a roda da economia de tal forma que ela gera mais imposto ao governo do que receberia se tivesse recebido aqueles 4%. Né? Então, a lei ela é absolutamente perfeita. E as pessoas que criticam muito hoje, tentando politizar, né? Tentando tornar essa discussão ideológica, é que ninguém sabe. Fala em Lei Rouanet. Quem foi o Sérgio Paulo Rouanet? Né? Foi um ministro, né, se não me engano, do Fernando Henrique, que aprimorou uma lei que foi sancionada no governo Collor. A Lei Rouanet é uma lei que foi feita no governo Collor. Então, se a gente quiser tentar colocar o Collor dentro de uma escala de ideologia, a gente não vai chegar na esquerda nunca.
Então não adianta. Eu acho engraçado, eu acho até pouco inteligente que se digam que a Lei Rouanet é uma lei de esquerda feita para sustentar artista vagabundo. Se uma pessoa que diz isso não tem a menor noção, entendeu? Eu fico muito triste de saber disso. E acho que as pessoas que pensam assim deveriam ler. É praticamente impossível. Eu considero impossível burlar a Lei Rouanet. Eu acho que é fácil burlar a Lei Rouanet, mas vai ser preso. Né? Não tem como, gente. É muito complicado. É a lei mais fiscalizada do país. Eu uso a Lei Rouanet para o Porto Verão Alegre. Para outras coisas eu não uso. Eu não uso a lei estadual também, porque eu acho que as pessoas têm que saber, né, como utilizar essas ferramentas. A Lei Rouanet é utilizada pelo Porto Verão Alegre, mas o Porto Verão Alegre dá emprego a 1.800 trabalhadores da classe cultural em Porto Alegre todo ano. Né? Hoje é um festival, maior festival privado multicultural da América Latina. Ele gera para Porto Alegre um giro na economia muito forte. Ele beneficia, ele leva ao teatro todo ano 40 mil pessoas. O teatro, o cinema, enfim. Todo toda giro. a traquitana. E mais do que isso, quer dizer, eu, através da Lei Rouanet, que me exige, e eu gosto que me exija, eu dou ingressos gratuitos para pessoas que não têm possibilidade. Tem audiodescrição e tradução por Libras nos espetáculos. Tem oficinas gratuitas para pessoas com vulnerabilidade social, adolescentes, adultos e terceira idade nas periferias. Tem uma série de coisas que se faz de prestações sociais que são exigências da Lei Rouanet. Aliás, agora vai começar o Porto Verão Alegre, né? Sim, ele está marcado para começar 9 de janeiro, vai a 9 de janeiro a 16 de fevereiro. Esse ano são 180 espetáculos, gerando quase 500 apresentações, entre cinema, teatro, dança, literatura, artes plásticas, teatro de rua, teatro de bonecos, enfim. Uma infinidade. Esse ano, em função da enchente, nós demos uma ênfase muito grande aos espetáculos do Rio Grande do Sul, mas sempre mantendo aquele requisito de que sejam profissionais. Né? Como é que surge o Porto Verão Alegre? Como é que surge a ideia? Como é que... Primeira sala de reunião ali que tu... O Porto Verão Alegre surgiu por acaso, na verdade. Né? Final da década de 90, o Escola vai lembrar, Porto Alegre morria no verão. As pessoas não sabem hoje em dia. Todo mundo na praia. Hoje em dia as pessoas pensam que o leite deu na caixinha do super, né? E que a carne deu no balcão do açougue. Né? Não sabe que existe a vaca e nem o boi. Né? Naquela época todo mundo ia para a praia. E os artistas, eles se ferravam no verão. Não tinham o que fazer. E eu era pai de 2 crianças pequenas, em 99, né? E eu estou na lancheria do parque, ali no Bonfim, sentado, no lugar que eu frequento até hoje, com o meu amigo Rogério Beretta, na época recém-chegado, ele tinha feito toda a formação teatral dele na Espanha, tinha morado 8 anos na Espanha, tinha também um filho pequeno. E nós estamos na lancheria do parque e conversando que a gente não sabia o que fazer no verão para se manter. Né? Então, eu tinha um espetáculo que eu era ator, chamado O Marido do Dr. Pompeu, que eu fazia o papel do próprio Luiz Fernando Veríssimo. E o Beretta tinha um espetáculo que era uma comédia de clown para adultos, chamado A Vida Muda, que era uma dúbia, né? Dubiedade. Se a vida cambiava, mudava, sim, ou se a vida era muda, não falava. Né? Que era muito lindo o espetáculo, mas era um fracasso rotundo de público. E O Marido do Dr. Pompeu não, era um espetáculo muito mais superficial, mas era um grande sucesso de público. Ficou anos em cartaz, né? Ficou 9 anos. Só parou quando eu fui para a Globo fazer a primeira novela. Eu já fazia Globo, mas fazia a primeira novela. E aí o Beretta disse assim, Zé, por que tu não faz o seguinte, já que tu é um cara bem relacionado e tal, tu não quer fazer uma divulgação desses 2 espetáculos juntos? E a gente bota em cartaz eles durante o verão e tal. Eu disse, olha, pode ser. Vamos ver, vamos pensar. E eu fui para casa, era 30 de outubro, por aí, de 99. E eu ouvi o José Aldair, que faleceu há pouco tempo. Semana passada. Semana passada.
O José Aldair dizendo no correspondente, se não me engano, era GBUX, não era Renner ainda, acho que é GBUX. Dizendo exatamente o seguinte, que 200 mil pessoas vão sair de Porto Alegre no próximo feriadão de finados. E eu, era o noticiário das 8 da noite, nunca vou esquecer. Eu fiquei louco, eu não consegui dormir aquela noite escola. Digo, mas se vão sair 200 mil, vão ficar 1 milhão. Tinha 1.200.000 pessoas em Porto Alegre. Vão ficar 1 milhão, onde é que estão essas pessoas? No outro dia de manhã, eu nunca me esqueço, 6h30 da manhã eu estava de pé, tomei meu banho, fiz a barba, peguei o meu carrinho, que era um Fiat Uno vermelho, que eu chamava de Átila, o rei dos Unos. Peguei aquele Fiat Uno e me mandei para casa do Beretta, morava aqui na rua Vasco da Gama, na Cabral, aqui num apartamento na Cabral. Bati, ele abriu assustado, digo, Beretta, não é possível, vão sair 200 mil pessoas de Porto Alegre, vai ficar 1 milhão. A gente precisa fazer alguma coisa, um factoide, e ele na hora pegou e disse, não, vamos fazer, quem sabe e tal. Não sei qual dos dois inventou o nome Porto Verão Alegre, inventamos um factoide. Fomos até a prédio da Zero Hora, e o Marco Aurélio, chargista, que era o responsável pelo marketing naquela época, nos disse que garantiria os folhetos para nós, né, pela Zero Hora, e a Rádio Gaúcho, o Armindo Ranzolin, disse, não, eu vou dar mídia para vocês. E nós criamos o Porto Verão Alegre e convidamos mais 4 comédias. Então eram 6 comédias, o ponto de venda era na lancheria do parque, e a gente resolveu também conseguir uma banquinha, botar no Praia de Bela Shopping, e a gente conseguiu também que os ingressos fossem impressos numa fotocópia. Uhum. A gente tinha que carimbar um por um e numerar para não evitar fraude. E ao final de 5 semanas, com aqueles 6 espetáculos, 12 mil pessoas foram ao teatro. Não, parei um pouquinho. As pessoas não saem de Porto Alegre. Saem 200 mil. As outras ficam trancadas em casa porque não tem o que fazer. E aí fomos para o segundo, para o terceiro. No terceiro Porto Verão Alegre, nós já tínhamos colocado 20 mil pessoas no teatro. E aí nós ficamos responsáveis, foi o brinco, nós fomos acometidos pelo vírus do Saint-Exupéry. Né? Nós ficamos responsáveis por aqueles a quem a gente cativou. E aí a gente ficou responsável por uma população inteira de artistas, uma população inteira de pessoas que queriam se divertir no verão. E hoje o Porto Alegre é dependente? Culturalmente? Tu enxerga assim ou não? Independente disso? Não, dependente do evento no verão. Não. Acho que o verão agora virou alta temporada. Tem o Porto Verão Alegre, mas está propício a qualquer outro. Mas é calendário. Sim, já é parada obrigatória para muita gente. É muito legal isso, quer dizer, a prefeitura que deveria promover essas ações e não consegue, porque a gente sabe como é que são as verbas para a cultura, né? Tanto o Estado quanto a prefeitura fazem o que podem. Eles são muito parceiros, né? Então eu tenho uma relação muito bacana com o poder público, sempre tive, independentemente de quem está no governo, né? Primeira coisa, eu nunca vou me esquecer, eu fui numa reunião com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, ele era secretário de Cultura do Estado. Ele disse, como é que eu posso te ajudar? Eu digo, a única coisa que eu não vou pedir para o senhor é dinheiro. Já era meio caminho andado. Então nunca pedimos dinheiro ao poder público, direto. Nem Secretaria de Estado, nem Secretaria do Município. A gente pede parceria. Para vocês terem uma ideia, a gente usa todos os teatros públicos, a gente paga aluguel. A gente fomenta também isso. A gente não deixa as secretarias de cultura nos sustentarem, porque não é a função deles. Agora, o que a gente faz é promover alguma coisa social, de levar pessoas, de formar a plateia, de fazer com que gire a economia, que a prefeitura não consegue fazer. Nem o Estado consegue. E Porto Alegre, o que a prefeitura fez de legal? Reconhece o Porto Verão Alegre como sendo do calendário, uma coisa importante no calendário cultural da cidade. E o Estado a mesma coisa. Então, nossa relação com as secretarias de cultura sempre são muito saudáveis por isso. A gente não sangra, porque não tem como sangrar, e eles são reconhecidos e nos ajudam sempre que podem. Né? Ajudam institucionalmente, né? Bom, chancelando. Essa é a ideia. Fazer só mais uma vez um breve agradecimento ao nosso patrocinador, a Geoprospec. Estratégia ambiental para negócios duradouros, Geoprospec, há 40 anos perpetuando os negócios e o meio ambiente. Bom, tu comentou antes sobre a Globo, né, e como ela te deu essa visibilidade. Que tu mantém contato com eles o contrato com eles até hoje, né? Mas como é que foi a tua chegada lá? Como é que foi o olheiro? Como é que foi
Eu já tinha uma noção de Globo bem real assim na escola, porque no final da década de 80, início de 90, por aí, o Jorge Furtado, o Giba Assis Brasil, o Gerbasi, a Lully, a Nora Goulart, a Ana Azevedo, pessoal da Casa de Cinema. Eles tinham montado a Casa de Cinema e eles já estavam produzindo coisas para o núcleo do Guel Arraes. Então, basicamente, eram programas como Doris para Maiores, quem é mais velho vai lembrar, TV Pirata, essas coisas que eram feitas, parte de coisas do Guel Arraes eram produzidas no Rio Grande do Sul. E a Casa de Cinema sempre foi muito generosa com os artistas daqui. Já fazia muitos curta-metragens, estavam já colhendo frutos muito fortes daquele boom do cinema da década de 80, que culmina, então, com Ilha das Flores, O Dia em que Dorival encorou a guarda, Ilha das Flores, e outros grandes curta-metragens feitos por eles, né, todas essas pessoas que eu citei, né, alguns produzindo, outros dirigindo, outros montando, como é o caso do Giba Assis Brasil. Mas eles também se aproximaram da Globo através do Guel Arraes e começaram a produzir quadros para esses programas importantes. Casos especiais, comédias da vida privada, né? Várias coisas desse núcleo. E eles começaram a utilizar atores daqui, atrizes e atores, e diretores, iluminadores, cenógrafos daqui, mão de obra do Rio Grande do Sul, que era muito qualificada em função da publicidade. Que isso é outro papo, eu não quero derivar para esse lado para não ficar desagregando, mas rapidamente eu digo. Estamos aprendendo. Na década de 70, 80, só se produzia publicidade em filme em São Paulo e Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul, por estar fora do eixo, como sempre, começou a produzir comerciais em videotape, em vídeo. Né? E se tornou um expert em produção em vídeo, de produção em vídeo. E aí tornou a publicidade mais barata e se tornou rapidamente o segundo núcleo publicitário eletrônico do país, porque começou a produzir em vídeo, com a mesma mestria que tinha a produção em cinema, né? E os clientes de São Paulo e Rio começaram a vir produzir aqui porque era mais barato. E aí se criou uma rede forte de produtoras de publicidade, de produtoras de áudio de publicidade, de vídeo de publicidade, de atores, atrizes, diretores, cenógrafos, maquiadores. Se tornou de novo o Rio Grande do Sul um polo muito forte. E através disso, então, começou a se produzir, a ter uma equipe muito boa de produção, e aí começou-se com a teledramaturgia também. Né? Então, ali eu comecei a ser chamado para fazer pequenas participações e tal, logo em seguida foi, até que houve esse teste para o Incidente Antares. Né? Fui chamado para fazer o teste junto com vários outros. Não, desculpe, não foi teste. Houve uma chamada de figurantes para o Incidente Antares, que seria rodado em Pelotas as primeiras cenas. Eu me lembro que fui num ônibus daqui a Pelotas com um monte de atrizes e atores, amigos meus, jovens, iniciantes, para fazer esse teste, para participar. Né? E quando eu cheguei lá, claro, tínhamos feito todos uns testes, né? E tal. Quando eu cheguei em Florianópolis, que eu desci do ônibus, tinha uma pessoa com uma plaquinha com o meu nome. E sou eu. Eu me lembro que estava o Leverdógio de Freitas, que já faleceu. Estava um monte de gente daqui, amigos, tal, que iam participar das gravações, do início das gravações de Incidente Antares. E aí eu disse, não, é o seguinte, o seu Paulo José quer falar com o senhor. Eu disse, tá bom. Aí eu fui falar com o Paulo José, ele disse, eu vi o teu teste e eu tenho um personagem para ti. Eu disse, tá bem. Eu era muito inconsequente, na verdade. E aí me chamou a atenção realmente que eu cheguei no tal camarim e tinha uma arara de roupas, né? Com o meu nome e muitos figurinos. Eu experimentei, tá? E já fui gravar, eu dirigi aquele carro, essa aqui vai ser a tua esposa, era filha do Carla Daniel, filha do Daniel Filho, era minha esposa e não sei o quê, e tinha as fotografias dos personagens, eu via assim, a foto da Dona Fernanda e as 3 filhas, os 3 genros, e eu tava ali, né? Fiz aquelas gravações, tá? Achei muito bacana, mas não tô muito entrosado. E aí recebo depois, quando eu estou em Porto Alegre, é o chamado que eu tenho que ir para
Globo. Pro Rio, para gravar. Eu digo, tá. Quando é? Como é que é? Não, é os próximos 8 meses. Não, mas não posso. Tô com meu filho para nascer em maio. Isso era, acho que novembro, dezembro. Não me lembro bem. Meu filho tá para nascer. E eu não quero. Não queria. Tu já gravou as cenas, cara. A Globo não vai ter esse prejuízo. Como é que vai regravar? Tu não, vai fazer. E aí eu me vi completamente fudido, né? Como é que eu vou fazer? Se eu sou eu me mantenho em Porto Alegre sendo artista. Vivia naquela época fazendo locuções de esportes comerciais, que era, né? Minha esposa também em início de carreira, ela é psicanalista, mas estava em início de carreira, uma carreira bastante dispendiosa, na medida em que o psicanalista precisa fazer formações, estudar muito e tal. Nós já tínhamos uma filha, a Alice já estava com 3 aninhos, né? E o João para nascer. Não sabia o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. Aí eu me lembrei do meu pai. Meu pai, que havia falecido há pouco tempo. Meu pai, quando era pequeno, ele ficou órfão em Porto Alegre. Ele era filho de imigrantes judeus da Turquia. E ele ficou órfão em Porto Alegre. E ficou sozinho. Morreu o pai, morreu a mãe e não sabia o que fazer. O que ele fez? Disseram para ele ir ali na Voluntários da Pátria e pedir aos amigos do meu avô, que eram judeus comerciantes, um emprego. E ele pensou e foi em outro lugar. Ele foi no Colégio Anchieta, na Duque de Caxias, se não me engano, procurou os padres e disse, olha, eu sou judeu, né? Mas eu quero trocar trabalho por estudo. E aí ele foi morar no alojamento com os outros alunos e fazia pequenos trabalhos. Provavelmente os padres nem utilizaram ele para nada. E deram estudo. E ele fez todo o colégio no Colégio Anchieta. E ele se formou no Colégio Anchieta. Aí, quando ele saiu do Colégio Anchieta, ele foi a Voluntários da Pátria para um amigo do vô dele, do pai dele, e disse, olha, eu queria trabalhar 2 anos só, porque eu quero ficar 1 ano parado estudando pro vestibular. E aí fizeram isso. E ele fez isso. E aí ele trabalhou 2 anos, guardou todos os dinheiro, morava em pensão, ficou 1 ano só estudando e passou na escola de engenharia. Quando faleceu, ele era catedrático da escola de engenharia. E eu me lembrei dessa história. E o que eu fiz? Claro, guardadas todas as proporções, eu telefonei, naquela época não tinha telefone celular, né? Eu telefonei para a secretária do Nelson Sirotsky. Disse, olha, eu gostaria de ter uma conversa com o Nelson Sirotsky. E, para minha surpresa, ela foi e voltou e disse, não, o senhor pode vir amanhã, a tal hora. Tal. Eu fui. Sentei na frente do Nelson. Eu conto essa história e conto com orgulho, viu? Porque eu sou muito grato ao Grupo RBS e ao Nelson Sirotsky, porque muito pouca gente sabe, as pessoas enchem a boca para falar, mas pouca gente sabe da solidariedade que o Grupo RBS tem com as pessoas em si. Eles não tinham nada, eu não era funcionário do Grupo RBS. E disse, Nelson, é o seguinte, eu estou com esse problema assim, eu preciso ir para o Rio de Janeiro, não tem como me manter, eu te faço uma proposta. O Grupo RBS me mantém, na época não era o grupo, né? A RBS me mantém no Rio de Janeiro pelo tempo que eu precisar, e quando eu voltar eu pago em serviço para vocês o que vocês precisarem. Passou uns 2 dias, me liga o Fernando Miranda, da TV Gaúcha, da RBS TV, e Alice Urbim e Gilberto Perim, então, passaram a gerenciar a minha ida para o Rio de Janeiro. Então eu tive passagens, estadia, eu morava no Hotel Marina, e eu vinha de 2 em 2 semanas, pagos por ele, alimentação, tudo, transporte, tudo pago pela RBS. E eu fiquei, então, 8 meses fazendo Incidente Antares. Incidente Antares estreou com muito sucesso, meu personagem foi muito bem. E eu voltei, então, para agradecer e me colocar à disposição para, então, pagar a despesa. E o Nelson me mandou longe e me deram um troféu guri. Então, foi assim que eu comecei. Para te dizer como é que foi a minha sensação, ela foi muito intensa, na medida em que Incidente Antares era uma série que tinha Fernanda Montenegro, Marília Pera, Jean Francesco Guarnieri, Paulo Betti, Cláudio Correia Castro, estreia do Alexandre Borges, olha, Carlos Eduardo Dolabella. Era uma constelação de atrizes e atores.
de estrelas. E eu me lembro que na época a gente começou o Projac ele estava interditado pelo Brizola, que estava de briga para variar com o Roberto Marinho, e a gente embarcava num ônibus na rua, na padaria que ficava na Rua Lopes Quintas, em frente à emissora, né? E esse ônibus entrava clandestinamente para se gravar no Projac, né? E quando passavam helicópteros, todo mundo se escondia. Era uma loucura. Paulo José dirigindo e tal. E foi uma experiência espetacular, assim. Eu pensar, meu Deus, eu estou no meio dessas feras aqui, né? E foi assim, cara. Foi assim. De lá, depois, as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais tranquila. E até hoje agora eu tenho trabalhado muito em séries, né? Eu fiz uma série de Desalma para a TV Globo, fiz uma outra fantasia, eu fiz coisas para Globoplay, tenho feito coisas para Netflix, tenho feito coisas para Amazon. Como é que tu enxerga? A gente comentou essa relação ao streaming, né? Na visão espectador, né? Espectador, eu sou um consumidor direto, contumaz, assim. E assim, há uma clara mudança na cultura, assim, no consumo de cultura, falando na questão cinema, filmes, né? Há uma movimentação muito menor em relação a cinema como se tinha no passado, né? Isso é natural, né? A questão da rede social, do streaming, ele vem mudando isso. Para ti como artista, facilita, melhora? Como é que o streaming entra para ti, né? Como artista? Ele vem para ti como um auxílio? Tu vê com bons olhos? Ou tu vê com desconfiança, assim, essa diminuição do cinema, do teatro, né, na hora do consumo? Não vejo com desconfiança. Eu acho que as linguagens de comunicação, elas precisam evoluir mesmo, e a evolução foi para o lado do pay-per-view, né? Acho que a tecnologia está a serviço do homem na questão cultural também, mas eu preciso lembrar também que o teatro é a 3D há milhares de anos. O teatro já era em 3D. Tu vai ao teatro, é em 3D. Então não existe nenhuma novidade no 4K, né? Aumenta o mercado de trabalho, embora hoje em dia exista uma estetização, né? As pessoas precisam ser bonitas, precisam, né? Precisam ter muitos seguidores. Existe essa estigmatização, né? O etarismo campeia, né? O cara que tem cabelo branco, a mulher que tem rugas, né? As pessoas já não são tão admiradas assim. O que se admira muito na verdade, a questão estética é muito admirada, né? E que se vê também uma superficialização dos temas, né? E também um domínio de uma linguagem, né? Que é uma coisa que a gente vê muito, assim, principalmente nessas linguagens de Instagram, TikTok e coisas assim, que é uma linguagem do interior de São Paulo, né? Então, hoje em dia, não é raro tu ver uma pessoa com sotaque no interior de São Paulo te ensinando a fazer churrasco. Só para dar um exemplo. Sim. E que é estranho, porque churrasco não se ensina. Cada um tem a sua forma de fazer churrasco. Não existe uma forma de fazer churrasco. Então, eu acho que essa ênfase na estética, ela prejudica um pouco as pessoas com muito talento, né? Mas se tu perguntas se eu penso que vem para o mal, não, acho que vem para o bem. Todo mercado que se amplia, ele vai precisar se ajeitar lá pelas tantas, mas ele se amplia para o bem, né? Então não vejo grandes problemas com o streaming, não, ao contrário. E vou voltar, a gente estava na televisão, fomos para o streaming, vou voltar para a televisão. Isso que nem a gente comentou antes, hoje o jovem, até nem os jovens de hoje não têm noção do que é a televisão, mas sim, eu digo a TV aberta, né? Não vou citar especificamente a Globo, mas pro lado do artista é muito a emissora, né, que tem um trabalho voltado para o ramo artístico muito forte. Mas comentar assim para tu conseguir explicar de uma maneira da tua visão qual é a importância que se tinha a televisão dos anos 70, 80, 90, até o início dos 2000, assim, né? Para que a mudança de paradigma que se tinha em relação, que a gente comentou do eixo, né? Rio, São Paulo,
né? E tu conseguir furar essa bolha, conseguir chegar num protagonismo de televisão, né? De conseguir contracenar com uma Fernanda Montenegro, né? Como é que é isso com um paralelo a hoje? Como é que tu conseguiria explicar isso? A sensação Não, de se estar... Claro, é que a televisão no Brasil, a história da televisão no Brasil, né, ela já demonstra isso. Na verdade, a gente seguiu muitos passos tecnologicamente dos americanos, que foi na implantação da televisão no Brasil, mas depois nós fomos beber na fonte da teledramaturgia cubana, que também inspirou a teledramaturgia mexicana e fez com que o Brasil produzisse a melhor teledramaturgia do mundo, que são as chamadas novelas. Tinha uma fórmula, né? Não sei se já ouviram falar numa escritora chamada Magadan, não me lembro o sobrenome dela, que inspirou Jeanette Claire, né? Que concebeu a fórmula da novela, né? Tem lá uma fórmula, são mandamentos, assim. O ator, o galã beija a mocinha até os 5 primeiros capítulos, mesmo que só se encontrem no último capítulo. Não sei o que, o vilão... Tem um livro, que é uma autobiografia, uma biografia pequenininha, uma brochurinha da Jeanette Claire, que tem esses itens todos. Todas as regras. E a Globo seguia à risca isso, sempre seguiu, né? Com grandes autores de novela. Só que a fórmula, ela envelheceu, na minha opinião. Tá? Isso não é uma verdade absoluta. Isso é uma opinião, eu acho que a fórmula envelheceu. Porque o imediatismo tomou conta do espectador. Né? Hoje em dia não é raro uma pessoa se trancar em casa e assistir uma série de 20 capítulos inteira no fim de semana. Termina um, começa outro, termina um, começa outro. E a novela não é assim, a novela é de um dia para o outro. Assiste. Fica com o gostinho na boca, né? Esperando o outro dia para assistir. Isso não existe mais possibilidade de acontecer. A gente é uma geração muito imediatista. Exatamente. Ansiosa. Redes sociais, tem que ser na hora. Quer saber exatamente o que a pessoa está fazendo naquele Série momento. é para maratonar. Exatamente. E outra coisa, na escola, a gente vê assim, por exemplo, por que mesmo que eu vou assistir essa novela todos os dias na TV aberta, se daqui a um mês ela vai entrar na Globoplay, por exemplo? E tu pode maratonar? E eu posso assistir a hora que eu quiser. A hora que quiser. Quando eu quiser. Onde eu quiser. Onde eu quiser. Então, isso atrapalha. Então, a TV aberta, quando tu fala em TV aberta ainda é a saída da maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira não tem. É o cinema. Que tu vai sair de casa e ir no cinema. Que o som é melhor, a imagem é melhor. Claro. Mas tem muita gente, enfim, em casa. Vai ver no streaming depois. Claro, e assim, muita gente também não tem o streaming. O acesso. Não tem acesso. A gente fica falando porque nós fazemos parte de uma classe privilegiada, da classe média, baixa para cima. As pessoas têm a TV a cabo, têm acesso ao Bluetooth, têm acesso a uma série de tecnologias que a classe menos favorecida não tem. Já tem com celular, já consegue. Mas não é assinante do streaming, não tem como assinar um streaming. Então a TV aberta, ela sobrevive, mas sobrevive de coisas mais superficiais. Desculpa. De coisas mais superficiais, entende? A teledramaturgia no Brasil, ela está fadada a ter que se reinventar. A fórmula, na minha opinião, está vencida. Tanto que o que acontece de mais ou menos sucesso hoje em dia na TV Globo, por exemplo, na novela, na teledramaturgia, é o remake, né? Volta, eu senti o gostinho vale do passado. De novo. É o remake. Não vale a pena ver de novo, mas eles estão reeditando novelas que fizeram muito sucesso. Pantanal foi uma. Agora tem uma outra, Renascer, não está no... Renascer e tem, acho que isso. Agora tem aquela o Death Whiteman. O Death Whiteman, exatamente. Vai ser... Que eu não me lembro. Vale tudo, né? Vale tudo. Vale tudo. Eles estão pegando novelas antigas e fazendo com que as pessoas fiquem curiosas. Para saber como é que é. Logo, logo volta a Avenida Brasil. Rock Santeiro. Entende? Logo, logo vai ter... Vão acontecer remakes de novelas que fizeram muito sucesso. Porque... se tu pegar uma coisa nova, não vai mais prender as pessoas, a atenção das pessoas.
Essa é a minha opinião. Alguém que quiser me contraditar, eu aceito, mas a minha percepção é essa. Eu, por exemplo, dificilmente assisto TV aberta. Né? Dificilmente. Eu chego em casa, na hora de relaxar, eu até vou no Globoplay às vezes, mas assisto lá o espetáculo, o programa do Rodrigo Hilbert, lá, Tempero de Família. Né? Ou vou e assisto lá um episódio de uma série que está o meu querido amigão de muitos anos, como é o nome dele? Meu Deus do céu. Da onde eu estava vendo isso? Bom, esqueci, já me lembro. Mas eu boto alguma coisa aleatória, né? Mas dificilmente eu assisto alguma coisa na TV aberta ou vou zapear. Né? Hoje em dia, né? Não tem a opção do tu pular o anúncio, não tem o que já virou costumeiro que as outras opções te deram, né? O YouTube, o streaming, né? De tu avançar e já linka com o imediatismo também de tu não quero ficar preso, né? De tem que assistir toda essa programação. Bom, a nossa conversa ela rendeu bastante, está rendendo, né? Já chegamos a quase 1 hora de bate-papo. E vou voltar aqui um pouco pro teatro agora para falar, acho que um grande sucesso também do teatro humorístico, que é Os Homens de Perto. Né? Os Homens de Perto, nós encerramos, né? Os Homens de Perto, depois de 21 anos, por uma questão de honestidade com o público. Nós não temos mais a vitalidade que tínhamos para encenar Os Homens de Perto na plenitude, como ele deveria ser. Que eu brincava sempre que o nome do espetáculo deveria ser, usando um sotaque gaúcho, deveria ser Correria, Pulaçada e Gritiril. E nenhum dos três tem, né? Nem o Beretta, nem eu, nem o Oscar temos condições de fazer 1 hora de espetáculo no mesmo nível que ele merece, né? Se é para ficar pegando atalho e enganando as pessoas, a gente vai partir para outras coisas, né? Mas sim, foi um grande sucesso, realmente. É um sucesso que também surgiu por acaso. Eu e o Oscar estamos voltando. Já vi o Porto Verão Alegre. E eu e o Oscar estamos voltando da Casa das 7 Mulheres e dissemos, vamos fazer uma coisa para se divertir. Vamos fazer um espetáculo falando mal das mulheres. Porque naquela época tinham muitos monólogos de mulheres falando mal de homens. Então era um monólogo particularmente do Dario Fo, que tinha vários nomes, era Brincando em Cima daquilo. Quem faz aqui em Porto Alegre até hoje é a Débora Finocchiaro, pois é vizinha. Esse texto, vários diálogos, monólogos da vagina, vários textos que tinham... Não, falando mal dos homens. Assim, eles vão fazer um falando mal das mulheres. Aí nós começamos a improvisar, chamamos o Beretta, né, que já era meu sócio no Porto Verão. E começamos a improvisar e nos demos conta que o que as mulheres falavam era tudo verdade. Os homens eram uns babacas. Né? Então, os homens vistos de perto, eles eram muito engraçados e muito ridículos. Né? E aí chamamos o Néstor Monastério para nos dirigir e começamos a improvisar e chegamos a essa fórmula junto com o falecido autor dos Homens de Perto, o Arthur José Pinto. Chegamos à conclusão de que os homens vistos de perto, eles cantam, eles dançam, eles representam e podem ser muito, muito engraçados. E chegamos a essa historinha dos 3 caras que começam explicando para a plateia que eles eram em 4, mas que um deles morreu, mas que mesmo assim eles iam fazer o espetáculo porque o show não pode terminar. Mas não contavam para a plateia, que se dava conta depois, que o cara que morreu era o bom, era o único que sabia fazer bem o espetáculo. Né? Ou seja, eram 3 atores, o Oscar, Beretta e eu, fazendo errado do início ao fim, mas fomos muito bem ensaiados para fazer errado. Então as pessoas pensam que Os Homens de Perto tinham algum improviso, nunca teve. Tudo que parecia improviso era ensaiado. E essa foi a grande fórmula, a reedição do teatro de revista que ninguém mais lembrava. Por isso foi aquele grande sucesso. Nós chegamos a fazer, depois de 8 anos de espetáculo, nós fizemos uma temporada no Teatro Tambriggs, que foi reaberto por mim, pelo Beretta e pelo Bica, depois de muitos anos. Fizemos 14 semanas, de terça a domingo, de Homens de Perto, lotado no Teatro Tambriggs. Hoje em dia, Homens de Perto talvez não fizesse todo esse sucesso, porque talvez pudesse ser encarado como politicamente incorreto, as piadas são do século passado, existem piadas sexistas, existem piadas machistas, tem piadas de mau gosto, que era o que se digeria naquela época. Né? Eu não lamento isso, eu acho que
As pessoas Tudo precisam nessa época. evoluir. A própria TV Pirata. A própria TV Pirata. Tudo. Se Cacete e fosse Planeta. hoje, seria cancelado. Eu estava ouvindo o Martinho da Vila, que é um cara de esquerda, progressista, uma música dele da década de 90, e eu fiquei impressionado o jeito que ele se refere à namorada na música, né? Que é uma coisa inadmissível hoje em dia. Então, nós todos dessa geração, da minha geração, que é uma geração anterior à tua, nós somos politicamente incorretos em reconstrução. Nós estamos, as pessoas que têm consciência, evidentemente, nós ficamos nos policiando e admitimos que fomos muito incorretos, mas estamos em reconstrução. Quem me passou isso, eu fiz um filme há uns 5 anos, 4 anos, contracenei o tempo inteiro com a meu Deus, a minha memória às vezes Nanny People. Nanny People eu diria hoje, na minha época seria travesti, né? Ela é um homem que se veste de mulher, né? Não saberia dizer como é que seria. E ela era meu par romântico nessa, porque era um homem, a história de um homem que não sabia que estava se relacionando com um outro homem que vestia de mulher. E é uma comédia muito engraçada, tá até na Amazon, né? Tem um nome, né? Na Amazon é Prime Video. Né? Prime Video. É um filme chamado Quem Vai Ficar com o Mário. Vale a pena ver. É uma comédia muito engraçada. Tá o Breda, tá a Nanny People, um monte de artistas do centro do país. E ela que me disse isso, Zé, nós somos de uma geração que está em reconstrução. Nós precisamos todos nos reciclarmos. E eu, na minha opinião, Eu admito isso. o ator mais difícil que se tem para uma carreira é o da comédia, o humorista, né? Pois o humor, ele tá, que nem tu disse, o humor de hoje não é o humor que vendia nos anos 90, que não é o mesmo humor que vendia nos anos 80, 70. O humor, ele muda muito. Eu gosto, tenho uma bronca né? com o humor atual. Tu tem que ofender. Pra rebaixar alguém. Eu noto isso também. Eu curto muito o pessoal do stand-up, são meus amigos todos, mas me incomoda um pouco. Como é teu nome? O que tu faz da vida? E a partir daí... Tu começar... Xingar, e ofender. começar a rebaixar. Então, assim, como é que é ser Tu ator? já viu o Chico Anísio ofendendo alguém? Não. Não. E te tirava a gargalhada sem, às vezes, Aliás, só com... posso dar uma dica para as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo? Chico Anísio. Vai até o Google, até o YouTube e coloca assim, ó, Chico Anísio, Prêmio Roquete Pinto, de 1968, 68. Vai fazer 100 anos daqui a pouco isso. Chico Anísio vai receber um prêmio que se dava aos artistas, né? E ele ganhou naquele ano de 1968, que é o ano que não terminou, né? É o ano Do livro AI-5. do Isanir Ventura. Do livro do Ventura, que escreveu em 1968, o ano que não terminou. Esse ano, o Chico Anísio, botem, por favor, no YouTube e procurem. Chico Anísio, Prêmio Roquete Pinto. Vocês vão ver o Chico Anísio de Gravador, moleque. como é? Black Tie, né? Recebendo o seu prêmio como humorista daquele ano. E ele fica 40 minutos na frente do microfone contando uma história. E todo mundo se mijando de rir. E quem vai me dizer que o One Show Man, que como é que chama? O stand-up comedy é uma coisa recente. Olhem, vejam o Chico Anísio sem ofender ninguém. Porque eu aprendi desde pequenininho, quando eu quis fazer comédia. Eu não sou humorista, eu sou um comediante, porque eu trabalho em teatro, né? Mas eu aprendi desde pequenininho, desde que eu comecei, que para te fazer comédia, tu precisa trazer todos os defeitos para ti. E aí tu pode contar como é que é. Tu não pode jogar os defeitos em quem está te vendo. Isso é ofensivo. E os Homens de Perto, talvez o sucesso dele grande seja por isso. Vocês não vão ver em momento algum nos Homens de Perto defeitos que não sejam em nós mesmos. Ou o Oscar, que é o intelectual, ou o Bereta, que é o palhaço, ou eu, que sou o bronquinha
dos tipos que nós formamos ali, que é muito parecido com os tipos dos Três Patetas, né? O Larry, o Moe, o Joe. Tu pode ver, o Larry é o palhaço, é o bereta, é o careca, né? O da franjinha é o bronquinha, que é o Moe, sou eu. E o outro, que é o Joe, que é o mais intelectual e tal, que é o Oscar. Entende? Em momento algum, os defeitos são colocados em outras pessoas que não em nós três. E com uma combinação. Quando alguém me aponta o defeito em cena, eu não posso rebater na hora. Eu tenho que dizer, pô, mas depois eu posso ir em cima do outro, com outra coisa. É isso que traz o público para perto. É rir de quem está em cena. E não rir do que o cara que está em cena devolveu o pratinho em ofensa. Não pode. Está errado. E como é que é tu se reconstruir para o público? Porque acho que não existe coisa pior para um humorista do que tu subir num palco e não ter a risada. Né? Então, e vocês têm que estar sempre à frente do próprio público, sempre consumindo, entendendo o gosto popular. Mas aí tem ou tu acha que manter a tua essência, tu vai ter que manter sempre o teu público? Não, eu acho que manter a essência é uma coisa fundamental. Não resta dúvida. Mas acho que cada vez mais os artistas em cena, assim, em loco, né, eles dependem do autor. Né? Eles dependem muito do autor. Eles têm que colocar aquilo que eles aprenderam, talvez até o seu talento, se houver talento, a serviço do texto. Que é isso que vai arrebatar o público. Né? Então não depende só do autor, do ator ou da atriz. A cadeia. Depende do que ele vai falar, ou do que ele vai agir, depende do escritor, do cara que vai propor para ele o tema. Né? Seja de humor, seja não humor. Eu estou acostumado a fazer tudo. Eu já fiz drama, já fiz comédia, já fiz... Tem algum que é favorito? Não, eu já fiz muita coisa séria na minha vida também. Séria que eu digo, não que não seja sério fazer comédia, mas séria no sentido que não é para rir. Eu fiz muita coisa. A maioria das coisas que eu fiz na minha vida não é para rir. Por exemplo, meu personagem no filme Jacobina, né, que foi feito nunca me esqueço, no 11 de setembro, quando houve a invasão nos Estados Unidos, eu estava fazendo Jacobina. Né, faz muitos anos. O filme, por exemplo, Quatrilho, que eu fiz lá perto da terra do Escola. Farroupilha. Não, eu fiz também lá. Farroupilha é a terra... eu tenho parente. Tu é de Farroupilha, não? Eu sou de Caxias. Tu é de Caxias. Mas a imigração italiana nasceu em Farroupilha. Tu sabe que eu tenho um tio-avô que foi dono do hospital lá, o Hospital Cibele. Eu sou Vitor José Cibele Castiel. E o Hospital Cibele de Farroupilha era do meu tio-avô. Mas tu fez em Antônio Prado? Eu filmei em Antônio Prado, filmei em Caxias, filmei no Véu da Noiva, né? Sim, Farroupilha. Em Farroupilha. Então, eu até tenho uma história, posso contar aqui, uma história muito engraçada, Claro. porque eu era o único ator profissional do Rio Grande do Sul. Os outros todos tinham sido recrutados naquele maravilhoso de Caxias chamado Misericolone. Lembra? Lembra do Maneco? Maneco. O Maneco tinha um sotaque vêneto fortíssimo, né? E era um cara culto, era o dono da livraria, né? Livraria Maneco, E eu fiquei Tem uma editora hoje? Eu não sei se o Maneco está entre nós ainda, né? Tá. Ele era uma pessoa maravilhosa, eu nunca perdi completamente o contato com o Maneco, mas teve uma reunião, o Fábio Barreto, que já faleceu, sentado na ponta, que era o diretor, e aquele monte de gringo sentado e eu. Né? E ele disse assim, pessoal, vamos começar então, primeira leitura e tal, e eu gostaria que vocês fizessem sotaque do Vêneto. E aí o Maneco disse assim, levantou o braço assim, seu Fábio, eu queria dizer uma coisa. Eu sei falar português, sei falar italiano, sotaque eu não sei fazer. E aí eu disse, não, tá bom assim, fala assim, fala português, tá ótimo. Não precisava mais nada. Né? E o Pozenato estava? O Pozenato estava, claro. O Pozenato escreveu o quadrilho. Claro. Então, por exemplo, aquele personagem que eu fazia no Quatrilho era fortíssimo. Né? Vários. No cinema, então, fiz muitos personagens. A maioria deles não era de comédia. E no teatro também. O próprio Viriato não era comédia. Viriato não. É aí que está. Sim, se você for ver novamente, puder ver novamente, vai ver que o Viriato não dá uma risada durante toda a novela. E ele não. Ele se mete em situações cômicas. Tu já viu o Chico Anísio rindo? Ele provoca situações cômicas, mas ele nunca ri. Ele está sempre deprimido. Ele é um cara deprimido. Ele é broxa, pô. Ele é mandado pela mulher. Sabe?
Então, porra, vai rir do quê? A gente ri. Claro. Mas, doutor, Mas tu ri justamente naquilo que tu disse. Tu busca pra ti. Exato, a pessoa Pro tem que outro rir se de identificar ti. com Ela a- não pode rir contigo. No teatro é a mesma coisa. Esse negócio de fazer a pessoa querer rir junto com o público é uma porcaria. Nos Homens de Perto até tem esses frouxos de riso ensaiados. As pessoas riem junto contigo, mas tu tá ensaiado para buscar aquilo. Não é por acaso. Tu não tá desconcentrado. Aliás, grandes mijadas levamos do Néstor quando a gente resolve sair do texto e brincar e tal. Não pode. Segue a Não risca. pode. Bom, Zé, quero te agradecer muito por aceitar o nosso Imagina. convite. Foi uma alegria muito grande de poder estar retomando mais uma temporada aqui do nosso podcast. E como dito lá no início, a gente está também divulgando o lançamento do livro do nosso amigo Daniel Escola, né? O aluno da Tempestade. Agora na Feira de Porto Alegre também entre os mais vendidos, assim como na Feira de Caxias foi o mais vendido, né? Foi mais vendido. Foi o mais Que vendido. legal, que legal. Então, um grande sucesso contando a sua história de vida, a sua superação, esses últimos anos aí que enfrentou. E, como combinado, essa é uma dedicatória Pô. ao nosso convidado. Que Então, honra. Eu queria gostaria de- falar assim, ó, agradecer, tá aqui, mas dizer para o Escola que é um cara que eu prezo muito, ele sabe disso. Às vezes eu mando umas mensagenzinhas para ele e tal. Eu prezo muito o Escola. Acho que o Escola é um cara, é um grande jornalista, é um cara que merece assim essa reconstrução de uma maneira muito muito bacana. Passou por um problema muito sério, eu imagino, me coloco no lugar dele. Perdi minha voz, que é o meu trabalho. Mas não perdeu a tua essência, cara. E o importante é isso. E continua sendo um jornalista muito respeitado. Isso que é bacana, tá? Obrigado. De enfrentar. E para mim é uma honra estar aqui com a Escola depois de um tempo sem vê-lo, vendo bem, trabalhando. Isso que importa para todos nós. O importante sempre é ter saúde, né? Eu sou um cara que prezo muito isso. mas Obrigado, com viu? certeza. Então, Zé, Deixa eu esse é um ver. presente nosso Que aí legal. para ti. Tá aí a dedicatória do... Com certeza. Ele dá a seguinte dedicatória. Zé, espero que goste da minha história e bota a data. Assina e bota a data. Claro, lógico que eu vou adorar isso. Que bom. Eu já deveria ter pego esse livro há muito tempo. Muito obrigado. Vou ler com muito carinho. Obrigado. Então, pessoal, queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, né? Compartilhe mais uma vez com os seus amigos e agradecer novamente a nossa patrocinadora, Geoprospec, Estratégia Ambiental para Negócios Duradouros. Geoprospec, uma empresa de uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos. Supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para seus clientes. Por isso, se posiciona como uma parceira estratégica baseada no modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec, há 40 anos perpetuando os negócios e o meio ambiente. Sigam lá no Instagram, @Geoprospec. Tem o Instagram, Zé? Tem, @Zé Victor Castiel. Então é facílimo. Sigam lá o Zé, sigam @Daniel Escola e também @João Gabriel Dilkin, óbvio, @sessão_extraordinária. Também se inscreva no canal. Lá no Spotify também terá o programa em áudio e vídeo. Então, para quem gosta de consumir no Spotify, então não percam, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um abraço.